Nós vemos, amados, que Davi era o menor entre os seus irmãos. Davi era o menor da casa, mas Deus se lembrou dele. E nós vemos isso quando Deus chama Samuel e diz: Samuel, até quando você terá dó de Saul? Eu já provi para mim um rei que é segundo o meu coração. Enche o teu vaso de azeite e vem. Saudação de paz, amados. Pastor Ivaneide aqui. Vamos falar sobre Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. O que esse homem tem de diferente dos demais? Porque Deus o escolhera, tirou de trás das manadas de ovelhas para poder fazer a sua obra e o ergueu como um grande rei em Israel. Esse homem foi um homem escolhido por Deus. Hoje vamos falar sobre ele. Amados e queridos irmãos, a Bíblia narra a história de Davi e ela é maravilhosa. Nós vemos esse rapaz que cuidava de ovelhas, que estava na casa do seu pai, mas um dia Deus lembra dele, Deus resolve se lembrar desse rapazinho. Amados, é interessante, Deus está chamando Samuel: vem para cá, Samuel, eu já estou aqui, eu já estou em Belém, eu já tenho um rei aqui. Você está no lugar errado, venha para cá, porque aqui eu tenho um novo rei. É Davi. Sim, esse jovem que é o menor da casa do seu pai, chamado Jessé, que morava ali em Belém. E nós vemos, amados, Samuel chegando na casa de Jessé para ungir um novo rei, como Deus havia ordenado. Só que ali houve uma reunião, a família está reunida, vai acontecer um banquete, um sacrifício ao Senhor vai ser feito. O profeta Samuel, ele comunica a Jessé que ali haverá um sacrifício, ali haverá a escolha de um novo rei para Israel. Irmãos, é uma ocasião muito importante. Então Jessé reúne a sua família. E nós vamos perceber, o texto bíblico vai dizer que todos estão reunidos. E agora começa a aparecer os jovens, os filhos de Jessé, que foram convocados para essa reunião. E nós vemos que passa o primeiro filho. E agora Samuel olha e vê um rapaz muito bonito, um rapaz robusto, alto, belo. Ele diz: certamente esse é o rei de Israel. Irmãos, mas a Bíblia vai dizer que Deus fala com Samuel: Samuel, não olhe para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. Graças a Deus, eu não vejo da forma que o homem enxerga, Samuel. Não é esse que eu quero para mim. Esse é Abinadab. Samuel então diz: tem mais algum? Vem passando outro. Vem passar Samar, vai passar todos os filhos de Jessé. E o Senhor está dizendo: não é esse. Não foi esse que eu preparei, não foi esse que eu escolhi. E agora Samuel fica preocupado porque os meninos já passaram todos e são todos belos. São rapazes num bom porte já que pode até mesmo ir para a guerra. Samuel ficou preocupado. E ele pergunta: não tem mais ninguém? Não tem mais nenhum filho, Jessé? Jessé diz: só tem um. O menor está lá no campo cuidando das ovelhas. Então nós percebemos aqui, amados, que não era nem para ser convidado, ele não foi convidado, não era para ser lembrado, mas Deus está se lembrando de Davi. E eu quero aqui já abrir um parêntese para dizer para você que pode o teu pai e a tua mãe te abandonar, mas o Senhor, ele não esquece de você. Então foi necessário, obrigado, chamar Davi, porque o profeta disse: o banquete está pronto, mas ninguém vai se assentar à mesa enquanto esse rapaz não chegar. Jessé não convidou o filho, os irmãos não queriam a presença dele, ninguém queria a presença de Davi, mas Deus estava com Davi, Davi era escolhido e Deus o contemplou aonde os demais não contemplavam. E é por isso que Davi foi lembrado, o seu nome foi falado e mandaram chamar. Irmãos, eles tiveram que esperar, pois o profeta disse: ninguém vai sentar na mesa enquanto o menor não chegar, enquanto Davi não aparecer, não comparecer. E agora Davi chega, e quando chega o Espírito Santo confirma, Deus confirma com Samuel e diz: pode derramar o óleo na cabeça dele, porque é esse aí que eu escolhi, é esse que é conforme o meu coração. Irmãos, e o profeta se levanta, unge Davi como rei de Israel, porque o próprio Deus o escolhera, o próprio Deus o conhecia. E Deus te conhece, Deus sabe a tua procedência, Deus sabe a tua fidelidade. E no momento certo Deus vai te erguer, não importa se os teus irmãos, se a tua mãe e o teu pai não estão ligando para você, mas Deus está te vendo sim. E é por isso que eu quero te dizer: não desista
dos teus sonhos. Não desista de clamar ao Senhor. E nesse ano que se inicia, Deus tem vitória para a tua vida. E como eu falo do Salmo 46, Deus está do seu lado. Aqui nesse canal nós temos um vídeo que fala sobre o Salmo 46. Deus está do teu lado. Eu te convido a assistir. Eu vou deixar aqui linkado nos cards e na descrição aqui embaixo. Depois você confira esse vídeo também. Porque Deus, ele está do seu lado. E esse Salmo, 46, se você for conferir depois, muitos vão dizer que é um salmo de Ezequias, que recebeu uma vitória diante de uma guerra. Então Deus abençoou também a sua vida. Mas voltando para Davi, nós vemos Davi sendo escolhido. E não demorou muito tempo para que ele fosse na guerra levar alimento para os seus irmãos. E ali se depara com um gigante Golias. Sim, essa história é muito conhecida. A história de Davi todos conhecem. E esse confronto com esse gigante também é muito conhecido. E nós sabemos que Davi enfrentou o gigante. Quando ali ele chega diante do arraial, e nós sabemos que os filisteus estavam lutando com o povo de Deus, e ali eles decidiram, não precisa a gente lutar, tanta gente morrer. Nós temos um herói de guerra, vocês escolham um herói também. Foi a sugestão dos filisteus. Escolham um herói e nós temos o nosso. Esse herói luta entre si. O que vencer, o país é campeão. A gente não precisa lutar. Irmãos, isso era uma armadilha. A pessoa que iria representar os filisteus era, na verdade, um gigante de 3,5 metros de altura. Era um soldado experiente na guerra. Sim, e agora quando essa pessoa, esse escolhido chamado Golias se levanta e ameaçava o povo de Deus, ele dizia: quem é que vai lutar contra mim? Cadê o herói de vocês para lutar contra mim? E aí ele começava a humilhar o povo de Israel, começava a humilhar o Deus de Israel. E esse dia que Davi chegou e viu isso acontecendo, ele disse: não, esse incircunciso não vai falar isso do meu Deus. Eu vou lutar contra ele. Irmãos, e Davi resolve lutar contra esse gigante. Então nós vemos que a escolha de Deus foi perfeita, foi agradável, porque a vontade de Deus ela é perfeita e ela é agradável. Então nós devemos entender a vontade de Deus, porque ele escolheu Davi, que era valente, que era corajoso, era segundo o seu coração. Agora nós percebemos aqui nessa guerra que Eliabe, Abinadab, Samar, eles estão fugindo do gigante, assim como o rei Saul e os demais soldados. Mas Davi disse: eu irei contra esse incircunciso em nome do Deus de Israel. Eu vou lutar e é no nome do Senhor dos exércitos que eu vou vencer. Glória a Deus. Irmãos, e Davi lutou. A Bíblia diz que ele pegou 5 pedras no riacho e ele agora vai lançar uma pedra apenas contra o gigante. E interessante é que Deus preparou a vitória de Davi, que aquele soldado Golias estava todo ataviado para a guerra, ele estava todo preparado, todo ornamentado, ele estava ali com a sua indumentária, as suas ferramentas, a sua armadura de guerra, o seu capacete. Mas Deus preparou um momento, um ponto estratégico aonde? Na testa do gigante. A única abertura que tinha, e foi aonde Deus preparou para que aquela pedra acertasse na testa de Golias. E Golias cai. Ele não cai para trás, ele cai para frente. O que é isso? Isso é o poder de Deus, porque Davi teve coragem, foi contra o gigante e Deus foi com ele. Então, se você tiver coragem, se você for, Deus vai contigo e vai te dar vitória. Irmãos, a história de Davi ela é tremenda. Eu passei aqui para deixar essa reflexão, para você entender que Deus ele chama os que não são para confundir os que são. Ele chama, levanta o que não tem para confundir quem tem. Então não desespere, não entregue os pontos, não pare de lutar, porque Deus está te vendo. Pode ser que a tua mãe e teu pai não te vejam, seus irmãos, alguém não te contempla, mas Deus está te contemplando. Porque ele mesmo diz na sua palavra: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Se porventura ela esquecer, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de vós, porque eu tenho o vosso nome cravado na palma da minha mão. Glória a Deus, irmãos, e até as estrelas Deus chama pelo nome. Imagine se ele não vai saber o teu nome e a hora de te dar a vitória. Então, meu amado, eu te convido nessa hora a se inscrever nesse canal. Se você ainda não for inscrito, clique aqui no botão de inscrever-se.
deixa o seu like, o seu joinha, né? Curte, comenta, compartilhe. E eu vou deixar um outro vídeo, né? Vai aparecer aqui para você também assistir, amém? Porque nesse canal tem todo dia, né, uma palavra de bênção para a sua vida. Então não pare diante da dificuldade, porque Deus está do seu lado. Ele é o teu refúgio e Ele é a tua fortaleza. Confira esse vídeo que vai aparecer aqui. Deus te abençoe.